Muito bom encontrar você aqui no nosso YouTube. Chega deixando o seu like na Flash Score, comenta, já compartilha, manda pra geral, porque vai começar o segundo turno do Campeonato Brasileiro. E claro que nós escolhemos grandes jogos para bater papo com você. E como sempre, estou muito bem acompanhado do meu amigo Eduardo Gerac. Edu, tudo bem? Vamos para o segundo turno, que vou até esquentar aqui as mãos, esfregar, porque promete, com grandes reforços, os times já estão subindo no Campeonato Brasileiro. Edu, tudo bem? Olá, Fábio, tudo bem? Sim, realmente, o segundo turno vai começar, né? Alguns clubes ainda estão no primeiro turno, né? Temos alguns jogos aí que estão muito diferentes, né? Até por causa do que aconteceu no Rio Grande do Sul, enfim, outras agendas aí, competições internacionais, mas sem dúvida, o segundo turno vai começar, né? Já teremos jogos repetidos, né? Com mando invertido, obviamente, e é o que você disse, Fábio, eu concordo plenamente. Esse Campeonato Brasileiro, o nível do Campeonato Brasileiro está subindo rodada a rodada, principalmente porque muita gente aproveitou bem essa janela de transferências aí do meio do ano. Olha, Edu, você está falando em relação a jogos atrasados. O Internacional talvez seja aquele que o torcedor está mais se agarrando a essa tabela, porque ele tem apenas 14 jogos dos 19 que muitos já disputaram. Então vamos ver se ele consegue se reerguer, trocou de treinador, enfim. Temos muitos assuntos para tratar aqui. E eu vou começar, Edu, falando sobre o líder. Quem é que para o líder Botafogo, que nos embalos de sábado à noite encara um embalado Cruzeiro? Que jogo que eu teria o privilégio de narrar direto do estádio Newton Santos. Cruzeiro que vem numa arrancada nos últimos 5 jogos com 4 vitórias, apenas uma derrota. Botafogo tem 4 vitórias e um empate, que foi com o São Paulo. E eu achava, Edu, que com os desfalques sérios que o Botafogo tem, fosse cair de rendimento. Eduardo só volta ano que vem. Júnior Santos é uma incógnita, com fratura na tíbia. Jefinho estava lesionado, tem uma infecção. 3 desfalques importantes e o Botafogo continua navegando lá em cima, hein, Edu? Não, sem dúvida, né? E o Botafogo que vai jogar em casa, né, contra o Cruzeiro, você estará lá para testemunhar essa partidaça. E sem dúvida, se a gente for pegar aquela classificação, né, que tem no nosso aplicativo aí da Flash Score só dos jogos das equipes como mandantes, o Botafogo é o terceiro colocado nesse momento, ou seja, é o primeiro na classificação geral, o terceiro nessa tabela dos mandantes. E outra coisa importantíssima, o Botafogo é o único time, isso na história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, que conseguiu fazer gol em todos os jogos no primeiro turno. Né? O Botafogo, que na última rodada empatou 2-2 com o São Paulo, num jogo meio maluco, mas enfim, é o que você disse. O Arthur Jorge tem o time muito na mão, mesmo com esses desfalques, né? O Botafogo tem um jogo que está muito consolidado, um sistema de jogo, né? Uma estratégia de jogo muito consolidada, né? Com os volantes muito bem postados ali, segurando bem o meio-campo, os laterais também apoiando bastante. O Cuiabano entrou como uma luva nesse time do Botafogo, então, sem dúvida, o Cruzeiro vai ter muito trabalho aí contra o Botafogo. Mas nós temos uma arte para mostrar aí também que a vida do Botafogo, especificamente contra o Cruzeiro, não tem sido tão fácil. Mas isso aí, a primeira arte, é o que eu disse do apoio da torcida, né? O Botafogo está ganhando e ganhando muito bem em casa. Você vê que nas últimas 5 partidas do Glorioso, vitória 1-0 sobre o Inter, venceu o Palmeiras também por 1-0, passou pelo Galo por 3-0, bateu o Red Bull por 2-1 e só lá atrás o empate com o Furacão em 1-1. Portanto, o fator casa, né? A torcida está, obviamente, abraçando o time e tal. E aí, Fábio, como a gente está na virada de turno, é claro que a torcida do Botafogo vai ter aquele frio na barriga, porque o ano passado o que aconteceu com o Botafogo Não, no não, segundo não turno foi, lembra isso. Não lembra foi isso. O torcedor excepcionalmente. botafoguense é supersticioso, Edu. Não faça isso com ele. Ele não Exatamente. quer ouvir É, falar disso em 2023. exatamente. O Botafogo que nesse primeiro turno teve 70% de aproveitamento, né? Então, se mantiver isso, claramente vai ser campeão, né? Isso não há dúvida. Tem aquelas contas, né, que os matemáticos fazem.
com ali 85, 86% o time, com quase certeza absoluta, é campeão brasileiro, né. Vamos ver se o Botafogo, então, continua mantendo esse nível, de futebol. Mas eu acho que tem tudo para manter. Agora falando sério, né, Sim, superstições e sim. brincadeiras à parte, tem tudo para manter. Realmente, o time do Botafogo está muito azeitadinho ali, né. Agora, E só que mesmo vai você vê pegar um ontem, Cruze hã. você vê, mesmo, por exemplo, nessa última rodada contra o São Paulo, né? Saiu atrás, virou o jogo para cima do tricolor, jogando fora de casa, né? No Morumbi, que estava com mais de 50 mil pessoas. O Botafogo é um time muito, muito sólido, sim. Então, o Edu, mesmo, jogando bem ou jogando mal, o Botafogo está conseguindo ali manter-se na parte alta, só que ele vai pegar um adversário que, na minha avaliação, por enquanto, além de ter sido o que mais se reforçou na janela, trouxe muito em quantidade, mas trouxe em qualidade também. A gente está falando de um Cássio, goleiro titular absoluto do Cruzeiro, chegou para ser titular, um Caio Jorge, né? Você tem jogadores como Matheus Pereira, que foi comprado nessa janela, ele já estava, mas ele foi comprado. Você tem volante da qualidade do Wallace, do Matheus Henrique, para se juntar um Lucas Silva. Então, assim, são jogadores que qualificam demais e talvez já explique o momento do Cruzeiro, que tentou até o Dudu e acabou não acontecendo essa negociação, né, Edu? Não, exatamente. E além de tudo isso, Fábio, o Seabra, o Fernando Seabra, o treinador do Cruzeiro, é um cara que entende muito de futebol, assim. Realmente, o time do Cruzeiro, você vê que tem um padrão, assim, de jogo, né? Já também bem definido. É claro que ainda é um time em construção, em evolução, e esses nomes que você falou só vão ajudar a isso a acontecer mais rapidamente possível, né? E tem até uma coisa interessante, né? Eu fui dar uma analisada, uma estudada nas linhas de passe do Botafogo, né? Aquele mapinha que mostra da onde a bola, de qual jogador a bola sai, para onde vai e tal. Por incrível que pareça, os zagueiros do Cruzeiro, e a gente tem até os números aí para mostrar também, os zagueiros do Cruzeiro são duas peças fundamentais no início das jogadas da Raposa, né? Você vê, o Zé Evaldo, isso são números apenas contra o Palmeiras. O Zé Ivaldo, por exemplo, ele deu 46 passes, né? Sendo que 42 certos e 4 errados. E o João Marcelo, que joga ao lado dele ali no miolo da zaga, deu 45 passes, sendo 40 certos e 5 errados. Ou seja, a construção do Cruzeiro, de forma muito consciente, isso é um padrão que vem se repetindo, começa muito, mesmo que já na zaga, entendeu? Tem esse padrão aí, os zagueiros participando demais da construção. E aí, obviamente, ou eles soltam a bola ali no meio-campo, ou nas laterais, ou até algumas ligações já lá para o campo de ataque. E aí o Arthur Jorge, também ciente desses números que você passa aqui no nosso podcast, Flash Score, nesse pré-jogo, ele vai fechar a linha de passe, os lados do campo, né, aquela bola longa atravessada, e aí o Bastos e também o Barbosa ou o Lucas Alta, quem atuar por ali na zaga do Botafogo, tem a obrigação de encostar nos atacantes, não deixar que ele faça o pivô, que o Tiquinho faz muito bem no Botafogo, que também estica essa bola nele para ele proteger. Vai ser um jogo de grandes alternativas e eu estarei no Newton Santos contando tudo para você em flashscore.com.br, E, Edu. não, e outra coisa interessante, né, que é isso talvez que o Cruzeiro, melhor dizendo, né, tenha que melhorar para esse segundo turno. Porque, voltando para aquela tabela de mandantes e visitantes, o Cruzeiro hoje na tabela de mandantes é o primeiro colocado. Ou seja, jogar contra o Cruzeiro no Mineirão tem sido cada vez mais complicado para os adversários. Só que fora de casa, o Cruzeiro já aparece na tabela de visitantes, né? Já aparece lá na segunda página, na 12ª colocação. Então, se o Cruzeiro conseguir melhorar aí a sua campanha fora de casa, vai obviamente brigar lá em cima. Já está brigando, né? Já está entre os 4, 5 primeiros colocados do campeonato. Mas obviamente pode até pensar em título, por que não? O Cruzeiro realmente, se começar a somar pontos também fora de casa, se torna aí um grande candidato ao título brasileiro. Por que não, né? Com certeza, Edu. Ponto final nesse nosso pré-jogo. Vamos falar muito de Campeonato Brasileiro e pedir a galera para se inscrever sempre no nosso canal. Tá aqui olhando, deixou o like, comentou, mas se inscreve, dá aquela moral, porque o Flashcore é a nossa casa. Edu, até a próxima, hein?
Grande abraço, Fábio. Até mais. Valeu, muito obrigado pelo seu carinho. Muito Campeonato Brasileiro passa aqui na tela do Flash Score, também no nosso site em flashscore.com.br e no nosso aplicativo. Baixe, é de graça. Um grande abraço e até a próxima.